Fala, meus amigos, desta vez eu vim aqui para dizer para vocês que o Xandão, finalmente, Alexandre de Moraes, o nosso grande juizão do STF, decidiu de forma acertada e emitiu uma opinião que pela primeira vez eu posso concordar. A despeito de qualquer opinião política que você tenha, eu quero que você fique aqui porque hoje nós vamos falar sobre empresas, sobre negócios, sobre como você como empreendedor, empresário, empresária pode se proteger, pode se resguardar quando o assunto é ação trabalhista, contratos PJ, contratos CLT, a opinião do Alexandre de Moraes e por que eu concordo com ela, eu vou explicar na minúcia para vocês aqui e por que efetivamente você como empresário deveria se preocupar com este assunto. Meu nome é Lucas Mantovani, sou um dos cofundadores aqui da Safe, sou advogado de startups, trabalho há pelo menos 5 anos como advogado no segmento de tecnologia e para quem não conhece a minha história, talvez você que está aqui comigo, na verdade eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui comigo não sabe a minha história. A verdade é que há 5 anos atrás, quando eu comecei a advogar, eu advogava na área trabalhista. E quando eu comecei a minha história na advocacia na área trabalhista, grande parte das demandas que eu pegava era de reconhecimento de vínculo empregatício, que é um grande desafio, uma grande dor dos empresários aqui no Brasil. Empresas no Brasil sofrem bastante por lidar com situações muitas vezes injustas, que decorrem ali do aspecto de que o nosso ambiente judiciário, a nossa legislação, durante muito tempo e ainda hoje um pouco, foi muito onerosa para quem é empregador, para quem é empresário, para quem está à frente dos negócios que geram os empregos. É claro que tem muita exploração, é claro que tem muita cobrança desnecessária, é claro que existem pessoas de ambos os lados que extrapolam os limites, mas o nosso objeto de estudo aqui hoje, o objeto da nossa conversa, não é falar dos extremos. Aqui eu quero falar com vocês sobre a realidade do Brasil, e a verdade é que os encargos, os custos de uma contratação com carteira assinada, numa contratação famosa CLT, são altos. É caro contratar um CLT, né? E por isso muitas empresas, muitos empresários, muitos empreendedores acabam optando por contratar no regime PJ, num contrato PJ, o famoso PJ. Você está me assistindo aqui nesse vídeo, provavelmente chegou nesse vídeo ou porque você é um empreendedor, uma pessoa que está à frente de uma empresa e contrata outras pessoas e, portanto, contrata como PJ, como CLT, ou você é o contratado, você está do outro lado. Para ambos os casos, esse vídeo vai servir, então fica comigo aqui que vai ser legal o papo que a gente vai bater, porque eu vou explicar para vocês quais são as implicações desse posicionamento do STF, do Alexandre de Moraes, a respeito da contratação PJ e do pagamento de impostos por quem é PJ, entra como ação, ganha ação trabalhista, é reconhecido o vínculo de emprego e aí no final não estava pagando seus tributos devidamente. E aí acabava ganhando dos dois lados. Agora aqui isso não vai acontecer mais. Então, para você que trabalha numa empresa como PJ e está pensando em entrar com uma ação, muito cuidado, porque você pode ser onerado por isso. E segundo, se você é empreendedor, empresário, e aqui nosso recado é diretamente para você, é importante que você entenda as implicações desse posicionamento ali do Alexandre de Moraes, do STF de um modo geral. Não é uma decisão final, mas tudo indica que vai permanecer e é interessante ver esse movimento do STF, tá? Antes, para explicar para vocês na minúcia, a gente tem que falar o que é uma configuração de um vínculo de emprego. Qual a diferença de um contrato PJ para um contrato CLT? Isso é fundamental. Sem entender isso, você não vai entender nada do que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Mas antes de explicar tudo isso, eu já quero te pedir para deixar aquele like especial aqui no nosso vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, possa alcançar mais pessoas aqui no YouTube, para que o YouTube possa entender que é um vídeo relevante, que o que eu estou falando aqui vai te ajudar, então não custa nada, é só clicar no like. Se você está curtindo o modo como a gente se comunica aqui, o conteúdo, é claro, se inscreve para você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair. E mais do que isso, se você está na dúvida ainda se deve se inscrever ou não, eu faço um convite a você. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui do nosso canal, tem muita coisa, muitos vídeos legais, todos direcionados muito para empresas, para negócios, para startups, empresas de tecnologia, para empreendedores, né? Pessoas que estão à frente de empresas, são as pessoas que geram emprego, que movem a roda do mundo, em quem a gente acredita e a quem defendemos aqui na Safe. Então fica o meu convite para você conhecer o material que a gente tem aqui no nosso canal. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Falando dos requisitos que diferenciam um contrato CLT de um contrato PJ. É muito comum, como eu disse, nas empresas do Brasil, contratarem
pessoas como PJ para fugir um pouco dos encargos trabalhistas, dos encargos sociais, FGTS, INSS, férias, 13º, horas extras. Não é que isso seja um problema diretamente, né? É claro que se a pessoa faz hora extra, ela tem que receber por isso. É claro que se ela é uma empregada, um empregado, ela tem que ganhar o 13º porque é um direito. Mas falando de vida real aqui, de realidade, é verdade que a grande maioria das empresas não teriam como contratar no início pessoas no regime CLT sem que isso literalmente impedisse a viabilidade do negócio. E eu não estou falando aqui de grandes empresas, grandes impérios, de pessoas que são exploradoras, o empresário malvado. Eu estou falando da grande maioria dos brasileiros que são gestores de negócio, que são pequenas e médias empresas. São pessoas que têm 2, 3 funcionários, são startups que estão começando, são empreendedores que estão à frente de empresas de negócios inovadores, que precisam contratar pessoas, precisam trazer time para fazer as coisas acontecerem e muitas vezes se vem nessa sinuca de bico, né? O contrato CLT, o contrato PJ, se eu contratar CLT eu vou pagar quase o dobro. Alguns cálculos dizem que você vai pagar pelo menos 1,8 X, né? Você vai pagar, se você paga R$1.000 para uma pessoa como CLT, na verdade o seu custo total vai ser 1.800 e assim por diante. Então existe um custo atrelado à contratação CLT e ao mesmo tempo existe uma tendência do mercado de um modo geral, especialmente no segmento de tecnologia, de startups, de inovação, mercado digital, onde as pessoas querem trabalhar como PJ. Onde a pessoa mesmo, o colaborador que é contratado, ele quer ser PJ, porque ele sabe que ele vai ganhar um pouco mais. O dinheiro vai cair na conta dele direto. Isso para ele pode ser relevante. Para quem tem um apetite a risco maior, é uma excelente forma de trabalhar numa empresa. Só que aí, o Brasil é Brasil. E muita gente acaba se aproveitando, aceita condições de um contrato PJ, aproveita os benefícios de um contrato PJ, flexibilidade, não tem subordinação, é uma pessoa que consegue receber um pouco mais, porque a empresa, como não tem custo social, ela consegue colocar um pouco mais de dinheiro no bolso do contratado. A pessoa aproveita todos esses benefícios durante 2, 3 anos, aí ela decide sair da empresa e processa a empresa, dizendo que tinha vínculo trabalhista. E ainda que tenha vínculo trabalhista, mascarado por uma relação PJ, perceba que essa pessoa se aproveitou daquela situação. E aí, enquanto ela era PJ, ela pagava tributo como pessoa jurídica, muito mais baixo do que o imposto de renda que as pessoas pagam na pessoa física. Como ela é PJ, ela paga como PJ. Então ela aproveita o benefício fiscal de ser PJ e aí depois ela quer reconhecer o vínculo trabalhista para ter todos os direitos sociais associados à contratação CLT. E isso é um problema, por quê? Porque a pessoa vai ter o melhor dos dois mundos. É injusto. E a justiça tem entendido desse modo agora, né? Essa decisão recente ali, esse posicionamento, não é uma decisão definitiva, mas é um posicionamento do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, da Carmen Lúcia, o próprio Luiz Fux também ali no STF, eles concordaram, né, com o posicionamento do Alexandre de Moraes. E a verdade é que, na prática, isso realmente é justo, né? Se a gente for parar para pensar, não é legal que a pessoa ela aceite as condições de um contrato PJ, ela aproveite os benefícios de uma contratação PJ e depois ela queira reconhecer vínculo e ter todos os benefícios do CLT. Aí, qual que é a implicação efetiva da decisão lá, desse posicionamento do STF? A discussão não é a respeito da pejotização em si, porque a pejotização ela já está caracterizada na Justiça do Trabalho, no próprio TST, no próprio STF, que se uma pessoa ela é contratada como PJ e se configura no dia a dia um contrato de emprego, né? Ou seja, ela é PJ no contrato, mas no dia a dia ela é um empregado. Ela pode pedir o reconhecimento de vínculo, e se ela conseguir comprovar isso, ela vai ganhar. O ponto não é esse. O ponto é que essa pessoa ela tem que, depois de reconhecido o vínculo de emprego, caso ela queira reconhecer o vínculo de emprego, tudo bem, vai ganhar todos os benefícios lá como empregado. Mas ela tem que pagar tributo como pessoa física, porque durante todo o tempo do contrato ela ficou pagando como pessoa jurídica, pagando muito menos. Então o mínimo que ela tem que fazer é ressarcir o fisco em relação àquele tributo que ela pagou a menos, porque afinal de contas ela quis reconhecer o vínculo de emprego. Essa é a discussão que está lá no STF. E é isso que o posicionamento do STF trouxe e até chamou a atenção de muita gente, porque o Alexandre de Moraes está sempre em alta, né? Sempre pautado aí na mídia. E a verdade é que ele deu uma posição com a qual eu concordo. Eu acho que é uma posição justa. Espero que realmente o STF, a Justiça, se consolide nesse sentido, para que a gente não tenha injustiças. E a verdade é que no dia a dia a separação é muito tênue, né? A diferença entre uma CLT e um PJ, muitas vezes é muito difícil você caracterizar. E nesse vídeo, para a gente trazer um conteúdo de valor para vocês, para não ficar só aqui na chamação de atenção, né? Porque usando o Alexandre de Moraes, usando a decisão,
Eu quero explicar para vocês a diferença do PJ e CLT. Quais são os requisitos, efetivamente, que caracterizam uma relação PJ ou uma relação CLT, um contrato de trabalho. Eu vou explicar isso de forma muito simples para vocês entenderem. Existem conceitos mais complexos, mas que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que eu vou tentar trazer uma explicação prática que você vai compreender. E aí você consegue, como empreendedor, como empresário, como quem está à frente de uma empresa ou à frente de um setor de RH de uma companhia, você consegue tomar uma decisão. Se vale a pena contratar PJ, se é possível vincular aquela pessoa a um contrato PJ ou se você vai precisar contratar um CLT obrigatoriamente. Porque existem situações em que você vai ser obrigado a contratar CLT, não tem como fugir, porque você precisa da pessoa subordinada a você, por exemplo. E esse é um dos critérios da configuração de vínculo de emprego. Então, nesses casos, tem que contratar CLT. Nós, como advogados aqui, geralmente chegamos nesse ponto, né? Em algum momento eu tenho que falar para o meu cliente, ó, para essa vaga não tem como fugir, tem que ser CLT. Pode contratar PJ? Pode, mas vai dar um problema, certamente vai dar um problema. Então, o nosso caso aqui é tentar encontrar esse limite ali de até onde dá para ir. E existem 4 requisitos que configuram uma relação de emprego, tá? 4 requisitos que configuram uma relação de emprego. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O primeiro requisito é o requisito da onerosidade. A onerosidade é literalmente um pagamento, uma transação financeira, uma contraprestação em relação ao serviço prestado. Então, uma pessoa X presta serviço para a empresa e essa pessoa X ganha um valor, ganha alguma coisa em virtude desse serviço prestado. Isso é uma onerosidade, isso é uma contraprestação, um pagamento. Esse requisito ele é quase impossível de descaracterizar. Numa relação PJ-CLT sempre vai ter um pagamento, exceto se a pessoa trabalhar voluntário, mas até nessas situações é complicado. Então, assim, sempre vai ter onerosidade. Então, esse requisito, ele vai estar presente tanto na configuração de uma relação PJ, quanto na configuração de uma relação CLT, tá? Ponto. Segundo requisito é a habitualidade. A habitualidade, ela pressupõe uma constância. A habitualidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não é necessariamente a pessoa ficar das 8 às 18. Isso é jornada de trabalho. Isso tem mais a ver com subordinação do que com habitualidade. Ficar das 8 às 18 é uma característica da relação de emprego, mas não significa que isso é habitualidade. A habitualidade pode ser a pessoa prestar serviços 2 vezes por semana, toda semana. Isso é habitualidade, concorda? Ela presta 2 vezes por semana serviço durante toda semana. Toda semana ela presta isso durante um período de tempo específico. Isso é habitualidade, é habitual, não é algo esporádico. É diferente de um avulso, que quando eu tenho uma necessidade eu chamo. Isso é avulso, isso não é habitual. Agora, se você tem um cronograma, uma agenda, isso é habitualidade. E isso está presente muitas vezes na relação PJ, muitas vezes está presente na relação PJ, mas na CLT é presente 100% das vezes. CLT sempre vai ter habitualidade. Então, onerosidade e habitualidade são 2 requisitos aqui já que configuram um vínculo de emprego. Então, se tem um contrato PJ que tem essas 2 configurações aqui, esses 2 requisitos, você está perto de chegar numa configuração de vínculo de emprego. E aí começa a acender uma red flag aí para você como empresário que está à frente de um negócio. O terceiro requisito é a subordinação. Subordinação, ela é muito difícil de você descaracterizar, caracterizar. Existe uma linha tênue ali entre o que é considerado uma subordinação, até mesmo para os doutrinadores do direito. Olha só, voltei na faculdade agora. Os doutrinadores do direito, os grandes autores do direito, os grandes estudiosos, né, da legislação, eles diferenciam alguns tipos de subordinação. Subordinação técnica, subordinação financeira, econômica, né? Essa subordinação, então, o que ela é na prática, né? Literalmente, a pessoa que presta serviço como PJ, ela tem que ter autonomia, uma autonomia técnica para prestar o serviço. Então, se eu contrato um desenvolvedor de software para ser um PJ, eu não posso dizer exatamente como ele vai fazer o serviço dele. Eu tenho que pedir um escopo. Eu posso até dar o caminho, falar, eu quero que você desenvolva uma plataforma utilizando a linguagem Java, sei lá. Você deu um caminho, mas o dia a dia, o como ele vai fazer, pouco importa. Se você quer dizer como ele vai fazer no dia a dia ali, inclusive podendo mexer, intervir, alterar, isso é subordinação. Então você não pode contratar PJ, tem que contratar um CLT. Esse é um exemplo de subordinação. Existe uma subordinação também que pode ser a da própria jornada de trabalho, como eu mencionei. Se você exige que a pessoa esteja das 8 às 18, com 1 hora de intervalo, todo dia, de segunda a sexta, isso é subordinação. A pessoa não tem liberdade para escolher o horário que ela vai trabalhar. Subordinada. Um CLT, um empregado, você pode subordinar, um PJ não.
Por isso que quando se fala em contrato PJ, a gente quer evitar a subordinação, quer evitar a jornada fixa. Isso não pode, tem que evitar, tá? Isso é a subordinação. Então, se você tiver onerosidade, habitualidade, subordinação, tem 3 requisitos. Para configurar vínculo de emprego, você tem que ter os 4 requisitos. E o último requisito, vou falar para vocês agora, mas antes de falar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Não se esquece. O vídeo tá maneiro, né? Pô, curte aí, não custa nada. Vamos para o último requisito, então. Onerosidade, habitualidade, subordinação e o último requisito, que é a pessoalidade. A pessoalidade, pessoal, é o grande requisito que o contrato PJ vai descaracterizar. A pessoalidade pressupõe que quando você contrata um empregado, tem que ser aquela pessoa em específico a prestar o serviço. É aquela pessoa que vai prestar o serviço no dia a dia. Ela não pode se fazer substituir por outra. Isso é um empregado. O empregado ele é tipicamente pessoal. É uma relação pessoal com aquela pessoa. Uma pessoa física, um CPF que eu estou contratando. Na relação PJ, como você coloca uma empresa no meio do caminho, que é a PJ, tem até uma pessoa do outro lado, né? Geralmente o PJ ele é um MEI, né? Tem uma pessoa do outro lado, mas existe uma PJ no meio, existe uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, em tese, formalmente falando, ela descaracteriza a pessoalidade. Porque, afinal de contas, não estou contratando uma pessoa física, eu estou contratando uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica não tem nada a ver com a pessoa física. Então, ponto. A pessoalidade é o critério que um contrato PJ mais vai descaracterizar. E quando a gente fala em pejotização é porque muita gente simplesmente colocava no contrato uma PJ para mascarar uma relação trabalhista. E aí virou uma pejotização, que é uma incidência de várias ações trabalhistas no judiciário para reconhecer vínculo de emprego. O judiciário batia o olho e falava, não, peraí, contrato é PJ, mas pô, no dia a dia aqui é empregado. Não tem como dizer que não é empregado. Então, é empregado, vai reconhecer vínculo. E é justamente nesses casos de reconhecimento de vínculo, de contrato PJ, onde a pessoa vai lá e entra com uma ação, pede o reconhecimento de vínculo, que o STF, os juízes lá do STF estão opinando, estão se posicionando no sentido de que essa pessoa que entra com uma ação e reconhece o vínculo de emprego, ela quis entrar com uma ação e reconhecer o vínculo de emprego. Se, por um acaso, o juiz entender que ela, quando optou pelo contrato PJ, ela estava ciente do que estava fazendo, ela aproveitou os benefícios de um contrato PJ, como a redução do tributo, ela tem que pagar tributo como pessoa física, ela tem que ressarcir os cofres públicos. Ela tem que pagar, por quê? Porque ela estava dizendo que era PJ, mas depois pede para ser CLT, aproveita o benefício de ser CLT e não quer ter o ônus de ser uma pessoa física, de ser um CLT? Aí não. Aí veio a frase do Alexandre de Moraes, né? Aqui não, senhor PJ. Essa foi a frase que, inclusive, a gente colocou na thumb aqui do nosso vídeo para chamar a atenção, porque o Xandão tá certo nessa opinião que ele deu. Espero que o nosso vídeo aqui tenha ajudado você a entender as diferenças de um PJ, de um CLT, de uma forma divertida. A gente quer trazer um conteúdo cada vez mais dinâmico para vocês e que realmente te ajude na prática a organizar as coisas na sua empresa. Lembrando que aqui na Safe a gente cuida de quase tudo que você pensar para uma empresa. A gente faz a parte jurídica, a gente cuida da parte financeira do teu negócio, temos consultores que vão te ajudar a cuidar da parte fiscal do teu negócio. Então, entre em contato com o nosso time, o link está aqui embaixo, conheça as nossas soluções, nosso time está à disposição para conversar sobre a sua empresa, conhecer o seu negócio, entender seus desafios e te ajudar na prática a resolver todos eles, lidar com a burocracia e dormir de cabeça tranquila sabendo que tem uma equipe especializada cuidando daquilo que é mais importante para você, que é o seu patrimônio, a sua empresa, o seu maior ativo. Muito obrigado pela audiência de vocês e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!